versículo de número 8. No versículo 9. Primeiro Reis, capítulo 17, versículo 8. No versículo de número 9. Acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então ele veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Pode se sentar. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelo meu amigo pastor Anderson Benfica, para estar aqui com os irmãos nessa noite. Uma satisfação muito grande estar sempre aqui colaborando com os irmãos. Eu venho aqui também quando não estou pregando, né, pastores? Não é verdade? Eu sempre estou aqui cooperando com os irmãos, às vezes até faltando um pouquinho, né? Para lembrar os tempos. E os pastores falaram que quem toca, geralmente quem toca foi criado na igreja, né? Eu tive esse privilégio de ser criado na igreja e sempre que são visitados, eles tocam um pouco esse instrumento aqui na presença do Senhor. Estou feliz, em alegre, como sempre. Dificilmente você vai me achar triste. É muito difícil. Por quê? Eu entendo que o crente, quando está na presença do Senhor, se a tristeza chega na vida dele, ela não suporta ele, porque está na presença. A tristeza dura pouquíssimo tempo. Na verdade, pouquíssimo. Eu até lembro que eu perdi um filho há alguns anos e, por alguns momentos, tem aquele momento de dor, de lamento. Mas nem com isso a tristeza consegue parar um adorador, porque ele está na presença de Deus. Aleluia. E para mim é uma honra estar aqui com vocês nesta noite para testemunhar das maravilhas que Deus tem feito em nossa vida. Nós temos um texto, esse livro, né, de 1 Reis. Essa parte aqui que eu li com os irmãos é aquele período que o rei de Israel estava dividido entre o norte e reino do sul. O reino do sul, às vezes, se levantava um rei bom e outras vezes um rei ruim. Mas o contexto histórico que viveu o profeta Elias, todos os 19 reis que governaram no reino do norte, nenhum rei andou na presença do Senhor. Isso é para você ter uma ideia da dimensão da região que viveu Elias. O texto nos fala que Elias profetizou no período do rei Acabe, cuja esposa era Jezabel. Jezabel não pertencia à terra de Israel. Era uma mulher má, maligna, que perseguia o povo de Deus. E como se não bastasse, ela trouxe consigo uma adoração de um Deus estranho que não fazia parte da cultura religiosa da nação de Israel. Ela traz consigo a adoração a Baal, a adoração a Astarote, a Zera, deuses estranhos no meio religioso do povo de Israel. Faz com que o seu marido Acabe também seja envolvido em idolatria. Mas o que chama a atenção nessa passagem, e aproveitando este culto aqui, é um culto de varões, na verdade é somente o título que é de varões, mas é aberto
não teria aos perigos. Embora um momento de sua vida não é parte ainda desta mensagem em que ele corre de Jezabel. Esta noite não é esse momento desta mensagem, mas é aquele momento que Elias ainda precisava ser preparado por Deus para chegar até aquele momento em que ele enfrenta os profetas de Baal. Ou seja, ele primeiro, Deus deu a ordem para ele ir até o rei Acabe e profetizar que daquele momento em diante não haveria chuva, não haveria água. E lá na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz que por 3 anos e meio não choveu em Israel. Isso é para nós termos uma ideia da dimensão da palavra de Deus. Quando uma pessoa é usada por Deus, Deus faz até mesmo a natureza parar. Ou até mesmo que ela receba uma mensagem de Deus e a terra volte a rir. E ele sai da presença de Acabe e fica no riacho chamado Querite. E ali ele é alimentado por corvos pela manhã e ao cair da tarde por carne, e ele bebia da água do rio Querite e comia do pão que os corvos lhe traziam. Isso nos faz meditar que quando Deus quer te abençoar, não importa a situação que você está passando, não importa o problema que está afligindo a sua vida, mas se Deus determinar, a bênção virá. E estou feliz que já cheguei aqui, o pastor Anderson já me contando bênção na vida dele. Que eu também sou um pouco, também contando para ele. Na verdade, é assim que Deus opera, né? Vai vir a bênção, tá? É o que eu diria estar aqui nessa noite. Segura também, Augusto. Segura também. É para ti. Tu creres? Então verás. Aleluia. Quem crê, levanta a mão. Aleluia. Esta noite é uma noite profética para a tua vida. Não vim aqui à toa, mas vim aqui como canal para dizer que a bênção chegará ao teu lado. Aleluia! Só que ele está em Querite, que ele também é o tema da minha mensagem. A água no rio secou. Aí Deus providencia algo estranho. Deus tem a maneira estranha de operar. E às vezes nós não entendemos. Eu li com os irmãos que Deus disse para ele: levanta-te e vai a Serepta. Eis que ordenei ali a uma mulher. Por quê? Viúva. E outra versão fala que te sustente. E viúva na Bíblia não é o mesmo contexto de hoje. Hoje, as viúvas costumam ter uma pensão, um valor. Nesse tempo aqui era diferente. O que melhor explica a vida de uma viúva é o livro de Ruth, em que 2 viúvas, a Noemi era de idade, a Ruth é mais nova, ela vai colher as espigas lá nos campos de Boaz, porque as espigas que caíam no chão eram destinadas às pessoas pobres e às mulheres viúvas. E queridos, o texto também, o contexto daquela época, quantos mais filhos uma mulher tinha, se ela perdia o marido, a tendência é que os filhos cuidavam das uvas da mãe. E aqui nessa passagem, essa moça só tem somente um filho. Então entenda muito bem o que é que Deus está falando para ele levantar e ir até a Serepta, porque ele seria alimentado por uma viúva. E o que nós aprendemos nesta passagem é o seguinte:
Deus fala com Elias em meio à crise. Servimos a um Deus que opera no meio de crise. No meio da crise, Deus te abençoa. No meio da crise, Deus te dá vitória. No meio da crise, Deus te dá livramento. No meio da crise, Deus mostra que Ele é Deus Todo-Poderoso. A pessoa sem Deus, quando está em crise, muitos tiram a própria vida. O crente, quando está em crise, quando está em oposição, dobra o seu joelho e adora a Deus, porque sabe que é de Deus que vem a sua bênção. É de Deus que vem o seu sustento. É de Deus que vem a sua vitória. Aleluia. E o crente acaba sendo até um espanto. Por quê? Porque tem aqueles que imaginam, mas como que pode? Ele passou por isso, passou pelo tormento, passou pelo vento, mas continua adorando. Porque nada pode calar o adorador. Aleluia. E interessante que esse território de Sarepta era a região da Fenícia. Região da Fenícia. Guarde isso. Era um território estrangeiro. E a própria Bíblia nos diz que era o território de Sidom. Que torna a ordem que Deus deu a Elias surpreendente. Afinal de contas, Deus poderia falar para Elias: vai para Jerusalém, vai para Belém, vai para qualquer outra região que faça parte do contexto geográfico do meu povo. Mas Deus dá uma ordem estranha para Elias, para ele ir até esta região. E agora, o que me surpreendeu, estava até falando com minha esposa hoje à tarde sobre isso, é que enquanto Jezabel veio de Sidom para trazer morte para a terra de Israel, para trazer um culto estranho para a terra de Israel, Deus agora leva Elias para a terra onde Jezabel veio, para levar não morte, para levar vida, para abençoar aquela viúva, porque é de Deus que sai a bênção, e para mostrar que Baal era um Deus falso e morto. É isso que Deus fez. Leva ele para este território. E o que surpreende nessa passagem é que uma viúva pobre, Deus usa essa viúva pobre como instrumento de sustento para a vida do profeta. E aqui, o que chama a atenção é que Deus usa algo improvável para realizar algo impossível. Uma viúva não tinha condições de sustentar o profeta. Mas o profeta não é um profeta qualquer. O nome Elias significa Jeová é o meu Deus. Jeová é a minha salvação. Jeová é aquele que cuida de mim. E Jeová é aquele que cuida desta igreja. Jeová é aquele que cuida da tua vida, cuida da tua família, dos teus filhos, aleluia, do teu trabalho, do teu emprego. E Ele está providenciando vitória nesta noite para a tua vida. Às vezes Deus usa aquilo que é improvável para abençoar você. Talvez se o pastor Anderson chegasse aqui agora e dissesse: Pastor César, por gentileza, o senhor poderia chamar pelo menos 5 pessoas aqui à frente, ou somente uma, para contar algo do que o senhor está falando? Muitos chegariam aqui e diriam: eu fui abençoado por pessoas que eu nunca imaginei que tinha algo da parte de Deus para a minha vida. Aleluia a Deus. E Deus faz isso. E nós podemos aprender que Deus ainda fala, mesmo no tempo da escassez. Não está chovendo, não tem água, mas Deus está falando. E Ele dá direção. Dá direção àqueles que ouvem a sua poderosa palavra. Deus usa meios inesperados para abençoar os seus. O que é meios inesperados?
desesperados, é aquilo que nós não estamos aguardando, é aquilo que nós não estamos esperando, é aquilo que nós não estamos imaginando, mas é dessa maneira que Ele opera. Ele escolhe coisas fracas para confundir as fortes, coisas pequenas para confundir as grandes. E cadê os pequenos na presença de Deus nessa noite? Aleluia! Abra o teu coração nesse momento, adora ao Senhor e sinta a sua presença neste lugar. Aleluia! Ele poderia chamar um rei para abençoar Elias, seria até mais fácil, mas ele chama quem? Uma viúva. E geralmente, como eu falei, viúva tem um poder aquisitivo pequeno, principalmente naquela época. E aqui o que chama a atenção no versículo 10 até o versículo de número 12 é que diz o seguinte, que temos somente um punhado de farinha. Lembra disso? Elias pergunta para ela por que ela tinha em sua casa. Não é isso? O que chama a atenção é que ele se levantou e foi até Serepta, e chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele disse: traz-me uma vasilha de água para eu beber. E depois ele insiste, dizendo, indo ela buscá-la, ele a chamou. Ele disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, meu Deus, nada tenho cozido a somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Ela pensava que isso era algo pequeno, era pouco, apenas um pouco de farinha e o que mais? E uma botija de azeite. A botija era um recipiente pequeno e um pouco de farinha. Aqui existe uma representação muito grande. A farinha, se eu for explicar a farinha aqui no nosso país tem farinha de trigo, farinha de mandioca e tem a farinha de trigo. Neste caso está se falando da farinha de trigo que se fazia o pão. Então ele tem elementos simbólicos dentro da casa daquela mulher, que ela pensava que era algo pequeno, algo de pouca importância, e ela tinha algo grande dentro de casa sem saber. Tem momentos que Deus quer usar algo na sua vida, aquilo de pequeno que você tem dentro de casa, e às vezes esse pequeno é você mesmo. Às vezes desprezamos aquilo que Deus dá mais valor. E foi o que Deus fez. O que me prende aqui agora a minha atenção nesta passagem é que ela tinha se preparado para fazer a sua última refeição. Já imaginou a resposta que ela dá para o homem de Deus? Olha, eu vou preparar aqui a minha última comida. Porque depois de nós prepararmos essa última comida, nós não temos mais o que comer. Agora estamos esperando a morte. E ela fala isso para o próprio Deus. Não tenho mais nada. É a última comida. Isso era o que ela estava imaginando. Que era a última. Mas estava ali alguém para dizer que não era a última, mas que era a primeira de muitas bênçãos que viria sobre a casa daquela família. Às vezes nós pensamos que é o último momento, é a última vez, é a última chegada, e Deus vai lá e inverte tudo. Não é mais a última, não é mais a última, mas é a primeira de muita coisa que eu vou entrar na tua vida. E nós pensamos às vezes assim, e nos esquecemos que servimos ao Deus. E Elias libera uma palavra profética para aquela mulher. No versículo 3 ao 16. E a mulher apenas não temas. A
farinha da panela não se acabará. Aleluia. Vou repetir. A farinha da panela não se acabará. Mas como é que pode? Para poder ter mais farinha, teria que ter colheita de mais trigo. Não é? Não é verdade? Mas Deus falou que não vai acabar a farinha da panela. E o azeite da botija não faltará. Aleluia. Até o dia que o Senhor der chuva. Aleluia. Isso significa que o homem de Deus, quando chegou na casa daquela mulher, ele liberou uma palavra profética para a vida dela. Naquele momento, enquanto ela estava esperando morrer, ela e seu filho, o profeta queria dizer para ela o seguinte: não vai ter morte nesta casa, porque o Senhor da vida chegou aqui dentro. Ele é o príncipe da vida, está aqui na tua vida nesta noite, para dizer o contrário daquilo que falaram para ti. Se falaram morte, chegou vida. Se falaram tristeza, chegou alegria na tua casa esta noite. Aleluia. Ele que tem a última palavra. Deus santo, oh, aleluia. Ela esperava pela morte, mas o profeta liberou a palavra de vida. Ela esperava pela derrota, mas o profeta liberou para ela a palavra da vitória. E nesta noite, Deus está liberando uma palavra de vitória para a tua vida. Nós às vezes temos um problema muito grande, é que esquecemos do Deus que nós servimos. Esquecemos da sua grandeza, seu poderio. E o que chama a atenção é o seguinte: trigo na Bíblia se faz pão. Aleluia. O simbolismo do pão é muito grande. João 6,35: eu sou o pão da vida. O pão ali simbolizando vida, alimento. Mas nós hoje também temos o pão da vida, que é Jesus, que nos alimenta, que sacia a nossa fome, aleluia. Nesse momento o pão está sendo liberado para a tua vida, nesta hora, para te dar vida abundante. Azeite o símbolo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Até a cor da comida. Bota na salada, fica tão diferente. Isso eu gosto, não é? Não é verdade? É. Bota lá um pouco, né? Chama a atenção. Quem está chamando mais atenção aqui hoje é o azeite. A cor do pão. O azeite, um valor muito grande naquele momento. E a moça pensando que tinha pouca coisa dentro de casa, tinha muito. Tem pão dentro de casa, o pão da vida, o pão que desceu do céu, o pão está aqui nesta noite, para te alimentar. Está falando contigo este pão. O azeite em cima do Espírito Santo de Deus. Azeite servia de cosmético, azeite servia para alimento, servia para curar feridas, servia para iluminar colocando em lamparinas, servia como calor, aleluia. Espírito Santo, o Senhor está aqui nesse momento sobre a tua vida, aleluia, para te encher de poder, te encher de graça, aleluia, glória a Deus. Aleluia, só tinha que obedecer. E depois, quando eu falei de crise, a crise dentro de casa, o filho morre. Tem momentos que a gente lembra que quando ele chegou lá, ela estava preparando o último alimento. O profeta chegou ali, liberou a palavra profética. O último alimento não é mais o último. Agora tem alimento constante. Só que
determinado momento, o garoto morre. É que nem sempre na vida, nem sempre na vida, nós temos somente o quê? As vitórias. Os momentos de alegria, eu falei aqui que a tristeza ela chega, mas não dura muito tempo. O garoto morre. Ele morre. E agora? A moça entende que parece que o profeta chegou ali na sua casa para levar a morte. E ela entrega aquele menino morto para o profeta. E ela diz para ele: deixa tu a minha casa para trazer a memória da minha iniquidade e matar o meu filho. Mesmo após o milagre da provisão que Elias tinha feito, surge uma outra crise. E agora a crise é mais grave. A morte do filho. Que significa que a viúva ficaria sem o seu sustento do filho futuramente. E a viúva entra em conflito, dor e questionamento. Somente uma pessoa que perde um filho sabe muito bem o que essa mãe está sentindo naquele momento. E o que chama a atenção é o seguinte, é que a morte é, digamos, uma circunstância que os seres humanos passam que causa mais impacto na vida de todos nós. Mas nós sabemos muito bem que nem mesmo a morte suporta o poder de Deus. E ela entrega o garoto vivo, o menino morto, na mão do profeta. O que o profeta faz? Ele vai orar ao Senhor. Aqui, eu já vim aqui várias vezes, até peguei aqui já, tem orações aqui. Toda a igreja tem oração. Todo canto que você vai ter oração. Não é verdade? A oração é algo muito importante, porque é a conversa que nós temos com Deus, e aqui fala desse clamor de intercessão. E o profeta entra no quarto e diz: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar na vida dele. Ele diz: ó meu Deus, eu falei para os irmãos que enquanto a Jezabel vai para Israel para levar Deus estranho, levar morte, Deus agora está operando milagre lá na terra de Jezabel, para mostrar que Baal não manda em nada, que Baal não é falso e que somente o Deus Todo-Poderoso de Israel, o Deus da igreja, tem poder sobre a vida, sobre a morte. É Ele que tem todo o poder nos céus e na terra, porque foi dado todo o poder e toda a autoridade. Aleluia. Deus agora está operando então na terra de Jezabel, para mostrar que lá naquele território estranho é o Senhor que é o dono de toda a terra. Ele clama ao Senhor. E a morte, como foi algo que impacta as pessoas, e Elias intercede de forma fervorosa e Deus responde o clamor do seu servo. Às vezes nós pensamos que é algo impossível para Deus fazer. E Deus vai e realiza o impossível. Porque é o campo da atuação dele. Aleluia. Eu lembrei aqui agora que ano passado, um amigo meu chegou e fez o seguinte convite. Então, certo, todos vieram aqui agora para você voltar a estudar comigo. Aí eu falei para ele: rapaz, quando quer estudar aí? A gente pergunta logo. Verdade? Aí ele falou: vamos dar uma linha, vamos dar uma. Já acabou de milagre, pastor Augusto? Milagre, vamos botar uma bênção atualizada. Aí eu falei: volta daqui a 6 meses que eu vou estar orando. Porque a gente é numa época que o crente orava para tudo. Quantas pessoas foram fazer determinada coisa e chegou lá se desviaram? A gente, como homem e mulher de Deus, a gente procura o quê?
direção do Senhor primeiro. Só que eu também não tinha ideia de que eu estava sendo um profeta para ninguém. Volta daqui a 6 meses a gente conversa. Ele bate no meu telefone e diz: ó, 6 meses chegaram. Vamos, irmão. Aí minha esposa chegou para mim e falou: já era para você ter isso. Já era para você estar. Mas eu vou orar primeiro, vou chorando. Mas ela falou comigo: vai orando. Vai buscar o Senhor. E eu falei: pode tocar, para. Tá? Isso, toca bonito. Certo? Perguntei para um rapaz, na faculdade, quanto que é a inscrição? Ele, R$50. Muito bom. R$50, rapaz. Vende aí os 4, os 8, fica 60, isso aqui é a inscrição. Mas depois dos R$50, aí são elas. A primeira, e orando, e o aniversário dela era quase R$5. Aquela moça bonita ali, mas orando. Por que existia? Só funcionando para o milagre. E eu conversando com o rapaz na outra lado do canal, e ele falou para mim: ó, é 978. Aí eu olhei assim: bom, eu não tenho condições de pagar isso não, mas eu vou continuar orando a Deus. E valeu. Quem está orando, milagre. Eu estou orando. Você acredita que eu orei? Então respondendo. Tem hora que Deus não responde na hora. Não é que Ele só vai responder quando você estiver lá dentro dele. Você está entendendo ou tem que repetir? Tem momento que você não responde na hora. A relação de Elias lá no monte, ele respondeu na hora. Mas tem momentos que eu tenho orando há tantos anos, 9 anos para Deus responder. Depois de 9 anos, ele falou: aí, já voltou. Eu não contei na minha série ainda não, tá? Vou contar aqui. Olha que privilégio. Pastor, eu tenho o privilégio de pregar no primeiro culto dos varões. Ele nem me contou. Pegou uma surpresa boa hoje, né? Eu estou orando, não tem resposta nenhuma. Já estava até matriculado, eu estava rotinho aquele dia, sem corre nenhuma. E fui assim, mais orando. E ele está numa sala com 150 alunos. 150 alunos. É muito aluno, né? Eu nunca tinha visto tantos alunos na minha vida. Na minha primeira graduação, meia dúzia, uns 30 alunos no máximo, eu achava que era muito. Mas essa língua, 150, fiquei surpreso. É muita gente querendo estudar. E você pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Aí tá. Aí eu encontrei um colega que parecia ter a mesma idade que eu. Depois descobri que eu era mais velho que ele, parecia mais velho que eu. Depois descobri que eu sou o mais velho de todo mundo. E eu sentei lá na metade, mais ou menos, acabei escondido por aqui, lá no colega que é grande, mas ninguém estava escondido lá, e perguntando ao Senhor: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou orando? Mas aí minha esposa tinha me falado algo, eu tinha que entrar ali, porque era algo da parte do Senhor, e eu orando a Deus, pedindo confirmação do Senhor. Eu escutei os professores falando, apresentando toda a faculdade, como que era a faculdade, como que era a prova, como que era tudo. Eu só orando ao Senhor. Ali dentro. Chega um determinado momento em que um professor, que era advogado, conta um monte de situação dentro da faculdade. E naquele dia estava presente, naquela aula inaugural, o presidente da OAB de Caxias, o Dr. Wagner Monteiro. Depois de todos os professores terem falado, o presidente da OAB, que é presidente da OAB e também é professor da faculdade, ele faz uma pergunta diferente de tudo o que foi apresentado pelos outros. Os outros perguntaram lá, só falaram da faculdade.
esse faz uma pergunta estranha. E a resposta dessa pergunta, vocês vão gostar e vão glorificar a Deus. Vão gostar. A primeira coisa que ele perguntou, sabe quem foi? Vai fazer 2 anos que não mora aqui, né? Olha o que ele perguntou. Quem aqui, no meio desses 150, é morador de Maria? Ele pediu que foi fraco. Não gostou, não? Quem aqui é morador de Maria? Vou repetir de novo. Quem aqui é morador de Maria? E eu orava a Deus por que Deus me tirou do lote 15 sítios. Morava no centro do lote 15. Tinha minha esposa, eu pulava nas vezes, tinha uma casa lá, né? Eu pulava o muro, cercava. A polícia veio quase a casa onde eu moro. Polícia presa. Eu sempre perguntei para ele, eu fazia o que aqui em Barreto? Sei o que fui fazer aqui. Depois de quase 2 anos, é que Jeová vai responder para você, filho de Deus. Quem aqui é morador de Marinheiro? Se eu tivesse lote 15, eu teria perdido aquela bênção. Quem aqui mora em Marinheiro? Aí eu. Sem voz, eu sou morador de Marinheiro. Ele ora, você mora em Marinheiro? Eu moro em Marinheiro. Só você? Ninguém mais levantou a mão, só tem eu. Até me senti. Eu moro em Marinheiro. Não despreze Marinheiro. Não despreze o dom que há em ti. Não despreze bois pequenos. Não despreze bairros pequenos. Não despreze porque Deus quer usar coisa pequena. Quer usar crente pequeno. Quer usar serva pequena e serva pequeno para levantar o teu nome nessa terra. Aleluia. E eles falam a seguinte mensagem para mim. Parabéns. Ele falou, eu também sou de Marinheiro. Eu morei tantos anos em Marinheiro. Estou em outro bairro, mas a minha origem é de Marinheiro. De onde? Ele perguntou, você é de onde? Eu sou Jardim Marinheiro de 2 de abril. E o senhor? Eu fui das casinhas. Aleluia! É coisa, tem que ser pequeno. Tem que ser pequeno. Tem que descer. Desce daí. Aleluia. Aí eu vi o primeiro sinal da minha oração. Agora tem que ficar sossegado em Marinheiro, então é que Deus tirar. É oração, olha, ele agora tem que parar, gente. Eu podia parar por aqui, mas eu sei que a hora já se foi, mas depois eu vim com 2 folhas, eu estou sendo até legal, tá? É 1 hora para cada folha, tá? Você é até legal. Eu pensei que tivesse terminado tudo por ali. Pastor Anderson sabe que eu pertenço à SEAD, nossa convenção, da qual essa igreja também faz parte. E essa igreja também faz parte há bastante tempo, de onde também a igreja faz parte. Eu nunca tinha ganhado nada em sorteio de pastor. Tinha sorteio de microfone, não ganhava. Tinha sorteio de terra, não ganhava. Sorteio de livro, não ganhava. Sorteio até de bala, não ganhava. Uma bala, não ganhava. Nem um chiclete. Não ganhava nada. Janeiro, nada. 150 alunos. Naquele dia, o pessoal do centro acadêmico da Unidade, que eram os alunos das últimas cadeiras de direito, apresentaram para nós como que funcionava o centro acadêmico, e eles disseram o seguinte: olha, nós vamos sortear hoje uma Constituição do Brasil, essa turma aqui. E só basta você ir lá no centro acadêmico, no Instagram, curtir e pronto, você já está concorrendo. Aí eu peguei o telefone, eu entro no telefone, eu tiro o óculos, limpo o óculos, e tiro ele fora, nem nada, não consigo curtir nada, não existe. Nunca desisto. Desistir não é coisa para
Vocês concordam com o pastor Moisés atrás? Certíssimo. Deus não tem coisa com quem gosta de insistir. Porque quem põe a mão na água e depois abandona, não tem chamado de Deus. É para quem vai até o final. É para quem é valente. Crente valente é aquele que não desiste. Até a hora que vê aquela voz na minha mente, diz, não desiste, não para. E eu falo, professora, por favor, me ajuda aqui, não estou conseguindo. A professora pega, olha para mim, não estou conseguindo não. Ô, menina aí, anota o nome dele aqui. Cláudio César Marques Nunes. E lá na faculdade chamar de César lá, né? Anota o nome dele. Aí eu o nome dele, anotou meu nome. Na hora de fazer o sorteio, 150 pessoas. Aí surge o seguinte nome. O vencedor é Cláudio César Marques. Glória a Deus! Aleluia! Naquele momento eu falei com o Senhor não está respondendo a minha oração. Glória a Deus! Aí tem mais? Tem mais ainda? Tem. Meu filho, fala o rapaz do telefone que está do outro lado da linha que você fez uma graduação aqui. Aí eu falei, vem cá, esses quase 1.000 aí, eu sou ex-aluno aqui. Ah, vocês não é, então, peraí, de quase 1.000, cai para 489. Foi fraco, tá? Morador de Baleeira, chegou a hora da presença, é gente de azeite, é gente que ora! Aí o irmão, o seminário que eu dou aula, falou assim para mim, pastor, a sua ajuda de 400 vai para 500. Aí agora a mensalidade subiu então. Vocês entenderam? Deus responde a tua oração. Elias orou e a vida daquele menino voltou. E essa noite ele está cobrando de ora, não para, não desista, porque ele quer operar na tua vida. Encerrar. Aí eu pensava que era só isso. Era só isso. Irmãos, daqui a pouco, foi tanta foto que tirar. Tanta foto que tirar. Tiraram foto minha e para casa. Aí minha esposa mostrou uma foto minha, que ela estava sabendo na minha frente, que a minha foto estava sendo estampada pela faculdade. Foi para até uma vez de Caxias. Meu estudante, primeiro período de direito ainda. E a foto circula. Aí esse foi ontem eu tive com o doutor lá dele, aí ele chega e fala para mim que está no contemplando de baile de direito. Aleluia. Levanta a mão. E esta noite, assim como Elias disse, Deus está liberando a palavra profética da tua vida. Ele vai fazer mudança no teu vale, vai mudar tudo para você ver que só Ele é Deus. Aleluia. Receba essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Agradecido ao nome do Senhor, palavra maravilhosa, né, irmãos? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa, o primeiro culto de varões. Creio que é o primeiro culto de muitos, né? Eu agradeço aí pela presença dos irmãos, cantaram muito bonito, aprendi muito hoje com os irmãos. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Eu vou seguir aí, irmãos, aprendendo, conhecendo, né? E obrigado mais uma vez. Eu passo toda a direção do trabalho para o pastor Anderson. Amém? Vamos receber a mensagem do amém? Amém! Mensagem abençoada, não é mais quando a gente ouve, né, irmãos? A palavra de Deus e Deus abençoando o teu povo. Então, pastor, aqui está uma lembrança, tá bom? Pastor, desculpa aí a bolsinha, mas estou com o pano aí para abençoar o pastor. Cadê a Maria? Ela está vindo lá para tirar a tirar foto. Tá bom, pastor? Aí, será que isso aqui também vai rodar?
Amém, irmão? Deus é bom demais, que eu possa abençoar nosso pastor Cláudio César grandemente, irmão. Nosso pastor, ele trouxe aqui alguns biscoitos para poder vender. 3, né, pastor? 3 depois? 3. Um aqui já é meu, está faltando 2. 20 reais, irmão? 20 reais cada um. Se os irmãos quiserem, procure o nosso pastor e abençoe, irmãos, o homem de Deus, em nome de Jesus. Isso aqui é meu, tá? Isso aqui é meu. Depois, daqui a pouco vai ser com o senhor. Esquece, não fala comigo, não. Daqui a pouco vai ser com o senhor. Tá bom? Irmãos, eu quero agradecer a todos, tá? Que no dia de hoje vieram para cá, né, nos ajudar. E vieram aqui também para cultuar o Senhor. Quero agradecer o Caldão, amém? Que possa abençoar o irmão grandemente, né, Gideões, Grupo Luz, é isso, meu pastor? Grupo Luz, nosso pastor geral, meu pastor, muito obrigado. Agora o caminho você já sabe, né? Mais vezes vai estar aí, né, meu pastor? Graças a Deus. Tá bom? Irmãos, quero agradecer a todos em nome de Jesus. Irmão, nós vamos aqui, vamos ficar de pé em nome de Jesus, nós vamos terminar o nosso trabalho. Agora nós temos escola bíblica dominical de manhã às 9 horas. E às 19 horas, o culto será a culto de ação de graça da nossa irmã Samara, tá bom? Já passou por alguns problemas, algumas dificuldades, se não lembra. Então amanhã ela vai estar dando culto de ação de graça, estará aqui glorificando e exaltando.